Então, nesse momento, vamos nos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, encarnados e desencarnados. Aproveitando essas boas energias, boas vibrações, dessa nossa ligação, nós todos juntos, num só pensamento, ligando ao Mestre Jesus. Agradecendo pela oportunidade, pelo aprendizado que temos, aprendizado que nós colocamos em prática no nosso dia a dia. Então vamos aproveitar todo esse conhecimento e perdoar a nós mesmos, perdoar o próximo, amar a todos indistintamente, independente da evolução que a pessoa esteja, mandando os bons fluidos, boas vibrações para as pessoas que dirigem países, governos, municípios. Que essas pessoas com grande responsabilidade sejam intuídos pelos anjos de guarda, que eles possam escutar o anjo de guarda, colocando o coletivo na frente do pessoal. Pedimos que ilumine os dirigentes religiosos para que dê fé, dê forças para que passe por essa jornada, por essa transição planetária que nós estamos nesse momento. Então, continue nos iluminando, nos intuindo para que compreendamos bem as lições desta noite. Muito obrigado, Mestre, e graças ao bom Deus. Evangelho foi aberto no capítulo... Boa noite, pessoal. Boa noite, Lourenço. Boa noite, Roberto. Boa noite, Ângela. Boa noite, Ana Braga. Boa noite, Rô. Boa noite, Boa noite. Capítulo 17, Sede Perfeitos. A lição é os bons espíritas. Os bons espíritas. Muito bem. Uma lição bem interessante a gente ler com atenção, com cuidado, né? Vamos reservar um espacinho do nosso tempo para a gente ler essa lição. A gente está continuando falando sobre o livro dessa transição planetária, escrito pelo Manuel Filomeno de Miranda, né, sobre a psicografia do Divaldo Pereira Franco. Então, a gente hoje vai falar sobre o capítulo número 7. O Grande Encontro. Então, Ângela, você vai ler ou vai passar para alguém? A bola para alguém? Vou ler. Se der algum problema, eu passo para alguém, mas por enquanto está tudo certo. Ok. O Grande Encontro. A ausência de valores espirituais para o ser humano é uma infelicidade de terrível dimensão. Ainda não se lhe havia diluído o último liame com o corpo, havendo permanecido a ligação com o chakra coronário, e os inimigos espirituais lançaram-se sobre o corpo inanimado, tentando arrancar o espírito apavorado que gritava de maneira chocante. Dava-se conta do fenômeno final no corpo, mas não sabia como evadir-se da agressão de 3 entidades muito vingativas que lhes disputavam os despojos. Dá um minutinho só. Ah, tá.
Um deles, mais feroz, agrediu-o com socos e blasfêmias, tanto quanto as acusações terrificantes. Afirmava-lhe que esse era o momento do desforço que se deveria prolongar indefinidamente. Violento e venal, apresentava os outros dois com um aspecto monstruoso, que sorriam em esgares chocantes. Uma nuvem escura envolvia-os como resultado das emanações psíquicas do grupo, num quadro de desespero e aflição inomináveis. Desejavam arrastá-lo, mas a vinculação com o organismo em degenerescência impedia-os de arrebatá-lo do recinto em que se encontrava. Aquele quadro dantesco ocorria enquanto o corpo era retirado para o necrotério do hospital, sendo colocado em um saco de plástico para posterior remoção. Os familiares, alguns encontravam-se na sala de recepção, foram notificados, mas não tiveram a oportunidade de ver o cadáver, em medida preventiva de contaminação. A gente sabe que o desencarne, ele pode levar minutos ou pode levar muito mais tempo, né? Depende da vinculação, né, do nosso apego aos bens materiais, né, que cada um tem. Então, e esse desencarne pode ser tranquilo ou mais desesperador, como é esse caso. Então, quando as pessoas têm amigos caridosos, se dedicam, né, ao bem dos outros, né, mesmo que você faz boas coisas, você vai encaminhando amigos sinceros, né? Não aqueles amigos que ficam perto de você enquanto você tem poder ou dinheiro, né? Amigos que realmente amam você e querem o seu bem. Então essas pessoas, né, acabam no desencarne tendo toda a proteção do anjo de guarda, dos parentes amigos, né? E esse tipo de situação que está acontecendo aqui não acontece. Agora, muitas pessoas acabam usando máscaras, né? Ou seja, ela tem uma postura perante o público, mas intimamente ela é uma pessoa totalmente diferente, que prejudica, que trai, que pega os bens dos outros. Às vezes as pessoas não sabem que ela se porta dessa forma, mas ela prejudica um monte de gente. Às vezes, para subir na vida, para ficar rica, para ficar poderosa, ele vai se pisando das outras pessoas e gerando inimigos, gerando pessoas que odeiam essa pessoa. E às vezes essas pessoas, esses inimigos, ficam muitos anos, né, sentindo pensamento negativo contra essa pessoa. A pessoa desencarna e ainda continua perseguindo essas pessoas. É o caso aqui, né? Então pessoas que desencarnaram e se tornam obsessores, né? Aí, no caso, a pessoa fica lá perseguindo com espírito ao encarnado, e quando ele desencarna, eles pegam o espírito, né, e levam para um lugar deles, né, na religião trevosa, onde eles têm afinidade. Aqui também fala do desligamento do corpo, do espírito do corpo. Então, pessoas mais espiritualizadas acabam se desligando do corpo mais rapidamente.
pessoas mais materialistas acabam levando muito mais tempo para se desligar do corpo, né? Chegando ao extremo de pessoas sentirem os bichinhos comer o corpo, né? Se a gente é mais desapegado da matéria, isso não vai acontecer com a gente, se nós formos assim. Mas a gente é totalmente apegado à matéria, em caso extremo, pode acontecer isso, né? Do corpo a entrar em decomposição e ainda a gente estar ligada, espírito, ao corpo físico, né? Tem até um exemplo, né? Acho que nos livros do André Luiz, eu acho, que foram buscar o espírito de uma senhora no cemitério, porque ela estava lá dentro do caixão, porque ela não se desligava, ela não queria se desligar do corpo dela, né? Então isso são casos extremos, né? Mas isso pode acontecer. Nesse caso, a pessoa, os inimigos queriam arrastá-lo para dali, né? Ou seja, a proteção que ele tinha era quase nenhuma, né? E depende do nosso merecimento. E eles não puderam levar porque ainda existia um vínculo, né? Que ele acabou de desencarnar. Então ainda preso ao corpo. Então eles não conseguiram arrastar por causa dessa ligação ainda. Já tinha desencarnado, acabou de desencarnar, mas ainda estava preso através do perispírito ao corpo. Nosso orientador, Spinelli, explicou-nos que nada poderíamos fazer, exceto orar, em razão do estado emocional do irmão recém-desencarnado, cuja existência não fora das mais equilibradas, o que proporcionava a situação presente. Com a remoção do cadáver, também seguiram na luta de exploração dos despojos e, consequentemente, das futuras cobranças, com efeito do seu comportamento existencial. Morrer é um fenômeno de alta magnitude com o consequente desencarnar, quando o espírito se liberta dos despojos de que se beneficiou durante a existência física. A cada instante morrem milhões de células que são substituídas, e no momento final é o resultado da fatalidade biológica que reconduz o ser às suas origens. Desse modo, deve-se viver no corpo com a consciência da transitoriedade dos órgãos, mantendo-se o nível mental em elevadas reflexões, de maneira a sintonizar com as esferas superiores, conservando-se distante do lixo vulgar das paixões asselvajadas, mantidas pelas mentes perversas da erraticidade. É muito mais difícil do que se imagina a libertação da influência dos espíritos inferiores, porque isso depende das construções mentais do encarnado, dos hábitos inferiores que facultam a vinculação entre ambos. Por essa razão, a educação moral tem um papel de grande importância na existência de todas as criaturas. A doutrina de Jesus é toda direcionada para a vida futura e da imortalidade, que é real em relação à física na natureza temporal, de natureza temporal. O conhecimento do Espiritismo auxilia e proporciona bênçãos de incalculável significado para a existência por educar o ser e ajudá-lo a crescer na direção do infinito, sem amarras que o retenham na retaguarda. As horas passavam céleres no hospital com a chegada de pacientes, visitantes e trabalhadores das diversas áreas. Ao cair da tarde, seguimos em direção ao nosso centro de atividades, porque
naquela noite deveríamos participar de um grande encontro em outra cidade, quando nos reuniríamos todos aqueles que fazíamos parte do projeto no qual nos encontrávamos empenhados. Dá uma pausa aí. Então aqui estava explicando o que a gente estava dizendo antes, né? Sobre a nossa evolução espiritual, né? Nós estamos encarnados na Terra, né? E nós estamos na Terra porque a gente ainda é muito imperfeito, né? Mas dentro da nossa imperfeição, a gente tem que ir gradativamente evoluindo, gradativamente se espiritualizando, né? Melhorando a nossa moral. O conhecimento espírita auxilia e proporciona bênçãos de incalculável significado, né? A doutrina de Jesus é a mesma coisa. Então, o conhecimento da doutrina de Jesus, que foca tudo na vida futura. O conhecimento espírita é a mesma coisa. Ele está focando na vida futura. Porque a vida material é só um período curto da nossa existência. Nós estamos aqui para crescer, para evoluir. A gente tem que tomar conta do nosso corpo, respeitar o nosso corpo, né? Para que a gente tenha um estágio na vida a mais saudável possível, física e mentalmente. Mas o estágio na vida é curta. Então a gente passar por algumas dificuldades aqui e lá, enquanto encarnado, é natural. E Jesus e o Espiritismo dizem a mesma coisa, né? O objetivo é crescer, evoluir. E depois que eu deixar esse corpo, naturalmente, sem forçar, né? Eu deixar esse corpo, eu vou continuar a minha evolução no mundo espiritual, né? Que é a minha verdadeira vida. Então eu vim aqui, eu pedi para vir, pedi para encarnar, né? E vou tentar aproveitar o máximo possível da minha experiência enquanto encarnado. Para quando chegando do outro lado, falar, eu consegui evoluir esse ponto, é aquele, e esse ponto não foi tão bom, mas eu vou continuar essa minha jornada. Então, faz parte aí. Então, eles estão aí num hospital onde chega pacientes, visitantes, trabalhadores, e a pandemia está ainda naquele alvoroço, né? Continuando. A pandemia espalhava o pavor na Itália e na Espanha, sucedendo-se as mortes e as acusações de autoridades de uns contra as de outros países, assim como em cada um faltando a lucidez para encarar o gravíssimo problema de saúde pública de maneira cautelosa e segura, buscando-se nas conquistas da ciência médica as respostas para as providências preventivas e curadoras. Infelizmente, o ser humano está sempre mais preocupado com as aparências do que com as responsabilidades. E enquanto o anjo da desencarnação percorria as ruas do mundo, ceifando existências, as pessoas buscavam escusas para justificar-se como se elas pudessem resolver a gravidade do problema. Instituições religiosas e grupos sociais logo se deram conta dos prejuízos que tomavam conta das vidas humanas, evocando a gripe espanhola, possivelmente a mais terrificadora peste que invadiu o globo, contaminou 500 milhões de pessoas, pois por haver ceifado e pela maneira cruel com que recrudesceu e arrastando-se por mais de 2 anos. A preocupação do nosso mentor era indisfarçável, por saber que do divino programa de evolução para os seres da Terra, que se estavam permitindo eleger aquele que era mais sinistro, pelas circunstâncias e letalidade de que se fazia portador.
repousamos algumas horas mantendo diálogo esclarecedores sobre a misericórdia divina, sempre presente em nossas atividades, na condição de servidores do Senhor em relação às suas ovelhas reencarnadas. Mais ou menos à meia-noite e meia, preparamos-nos para seguir a uma bela cidade do sul do país, onde todos nos encontraríamos fiéis ao programa de amor e de compaixão. A noite respirava tranquilidade na sua beleza incomum, enquanto os seres humanos estertoravam nos tugúrios ou mansões onde se encontravam, cercados uns pela miséria de toda ordem, entre crimes e abandono, assim como outros refestelavam-se nos excessos e tormentos humanos, defluentes da ignorância moral e do atraso espiritual. Quando chegamos ao local, a natureza parecia haver preparado o ambiente em luar sobre as ondas e as cargas sucessivas do plâncton, que se alastrava pela praia, adornada pelas rendas das espumas, e à distância, a cidade adormecida, estuante. Não tivemos dificuldades de encontrar outros grupos simpáticos de espíritos que foram espiritistas na Terra e haviam sido designados para o encontro da solidariedade. Todos estávamos entusiasmados com o programa a executar, embora as preocupações e responsabilidades decorrentes do empreendimento. Iriam ser utilizados os espaços físicos da arena de desportos em razão da sua imensa capacidade de reunir pessoas de ambos os planos da vida. As sombras densas que constituíam a psicosfera local estavam esgarçadas em face das novas mentes que ali se encontravam e emanavam pensamentos de alta edificação que iam substituindo os costumeiros, defluentes de sua constituição de nível inferior. Podíamos ver o brilho das estrelas e franjas do luar sobre o mar relativamente próximo. Dá uma pausa aí. Havia um grande... A gente percebe que, né, existe uma organização gigante, né? Então eles estavam trabalhando até agora no hospital e agora eles estavam se reunindo, né, numa cidade do sul do Brasil, né? Então essa reunião na cidade do sul do Brasil é entre os brasileiros, né? A gente vai ver aqui ao longo do livro que o que está acontecendo no Brasil está acontecendo no mundo todo, né? Então o Manuel Filomeno de Miranda diz o que está acontecendo, o que ele está observando. Mas a mesma coisa está acontecendo nos vários países desse planeta, né? Então, no Brasil, tá, depois dos trabalhos acontecendo no hospital, eles se reuniram numa cidade do sul. E isso aconteceu depois da meia-noite. A gente sabe que os espíritos, né, têm essa capacidade de deslocamento rápido, né? Não precisa de avião, não precisa de carro, nada, eles se desloca rapidamente, desde que tenha o conhecimento, tenha essa habilidade para fazer isso. A gente sabe que nem todo mundo, nem todo espírito tem o conhecimento e consegue fazer esse deslocamento rapidamente, né? Então, o Manuel Filomeno de Miranda e todo o grupo que está, né, trabalhando consegue fazer esse deslocamento de espírito rapidamente, tá, ok? Mas não é qualquer um que consegue fazer isso.
outra coisa, ele fala que vão se reunir num certo ambiente, né, numa arena de desportos, e vão se reunir pessoas de ambos os planos de vida. Ou seja, estão se reunindo espíritos desencarnados e espíritos encarnados, né? Mas eles estão lá fisicamente com o corpo? Não. Eles estão lá, eles estão em sono, e no seu desdobramento durante o sono foram levados também nesse trabalho. Então existe uma quantidade nessa arena, né, uma quantidade grande de espíritos, muitos desencarnados e uma quantidade grande de encarnados que também foi levado. Os livros do André Luiz, do Manuel Filomeno de Miranda, relatam muito, né, de reuniões no mundo espiritual, aonde pessoas encarnadas participam. Então a gente pode, se a gente estiver predisposto, a gente estiver com um pensamento ligado, quando a gente estiver dormindo, a gente participar de atividades no mundo espiritual. Então a gente vai dormir, a gente faz a nossa prece, a gente eleva o nosso pensamento, né, e se predispõe a aprender, a trabalhar, na medida das nossas forças, das nossas condições, no mundo espiritual. Ok? Agora, se a gente tiver, por exemplo, pensamentos diferentes, a gente vai ser atraído para o tipo de pensamento. Se eu estiver pensando, né, em festas, eu vou buscar festas. Se eu estiver buscando sexo, pensamento em sexo, eu vou buscar sexo no mundo espiritual. Então, eu vou buscar exatamente aquilo que o meu pensamento está. Então, eu quero dormir e fazer tal coisa. Então, eu vou lá, eu vou rezar, eu vou manter meu pensamento elevado, para que, enquanto eu estiver dormindo, eu faça aquela atividade que eu me predispus a fazer. Né? Então, eu peço ajuda para o meu anjo de guarda, que ele me ajude a ir numa reunião como essa, né? A trabalhar, a fazer alguma coisa de útil enquanto a gente está dormindo. Então isso está acontecendo nesse dia, né? Numa reunião, né? Lá do sul do Brasil. Ah, tá, mas eu não sei me deslocar grandes distâncias. Então, mas o meu anjo de guarda sabe, então ele pode, eu me predispus a fazer, e ele pode me ajudar a percorrer essas grandes distâncias, ir para o sul e participar dessa reunião, mesmo que eu não saiba fazer esse deslocamento. Ok? Então, continuemos. Havia um grande número de orientadores desencarnados que explicavam onde e como todos deveríamos alojar-nos. Tratava-se de um programa elaborado para o Brasil. Desnecessário dizer que, de acordo com o fuso horário em outras nações, já havia acontecido ou estava para acontecer o importante evento sob a presidência espiritual dos seus mentores. O inimigo comum era a ignorância a respeito da pandemia, que se alastrava rapidamente, ameaçando a destruição das vidas preciosas dos seres humanos. Os laboratórios apressavam-se em criar uma vacina com rapidez imensa, encontrando dificuldade na constatação das mutações do vírus. É claro que já se anotava a recuperação de um e de outro paciente, especialmente os denominados da linha de perigo, idoso e portadores de outras enfermidades que os enfraqueciam. O seu conhecimento ainda era muito superficial, porque já atacavam jovens de todas as faixas de idade, como também os mais velhos com
com menos resistências imunológicas. À hora aprazada, o imenso auditório arredondado estava repleto e no centro do gramado havia sido colocada uma mesa para convidados, a tribuna transparente e aparelhos que lembravam equipamentos de transmissão sonora para que a voz alcançasse todo o recinto num tom agradável. Atrás da mesa havia um coral de adultos que, logo após estar o ambiente preparado, cantou o Aleluia de Handel e Ave Verum Corpus de Mozart. As vozes harmônicas exaltavam o Senhor e evocavam a melodia da Idade Média, trabalhada pelo insigne músico austríaco. A prece de abertura foi proferida pelo mestre de cerimônia, que logo após transferiu a palavra ao dirigente da solenidade. Era o próprio guia espiritual do Brasil que se levantou comovendo a multidão antes de enunciar uma sílaba. Dele exteriorizavam-se energias suaves que dominavam um imenso auditório em profunda concentração. O tom que se expressava era suave e austero, levando-me a imaginar a dúlcida voz de Jesus ao proferir o sermão da montanha. As palavras eram sons especiais que se faziam audíveis e eram entendidos não, porém, como nos é habitual escutar, mas de maneira que penetravam o nosso íntimo e balsamizava os sentimentos. Ouvia-se o respirar da natureza e a melodia harmônica, à semelhança de um canto gregoriano, num belo e incomparável texto de advertência para o momento grave que instalara no planeta, como também as vibrações atingiam as comunidades espirituais em sua volta. Muito difícil estabelecer o tempo em que estivemos em estado superior de concentração, quase em êxtase, quando escutamos textualmente. Uma pausa. Ave Jesus. Então eles estão nesse estádio, nessa arena, né? E o momento é grave, né? Tanto que o mundo espiritual acabou se reunindo, né? Essa mesma movimentação que tá acontecendo agora aconteceu durante, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, né? Que o André Luiz relata, né? Que soaram os clarins, né? Para ajudar o mundo a passar pela Segunda Guerra. A mesma coisa aconteceu, né, na véspera dessa pandemia, que soaram os clarins, para que o mundo espiritual se preparasse para ajudar toda essa comunidade nossa de encarnados a passar por essas dificuldades. Você vê que tem toda uma organização, uma preparação, e a música é algo que também ajuda a gente a manter, elevar o nosso pensamento. E, logicamente, músicas, né? Essas músicas muito bonitas, essas músicas clássicas, né? Por exemplo, essa música de Mozart, a música de Handel, de Mozart, são dois, né, compositores clássicos, né, que ajudam a manter essa nossa harmonia e elevam o nosso pensamento. A gente sabe que a música clássica faz a gente vibrar e melhorar. Agora, a ciência diz que bebês que escutam música clássica desenvolvem o cérebro de maneira melhor do que outros tipos de música.
Então são coisas tudo a preparação. E o momento é tão importante que quem vem falar é o próprio representante, o coordenador, o governador aqui do Brasil, que é quem que é o espírito que responsável pelo Brasil? É Ismael? O Ismael, né? Então, quando a gente lê, por exemplo, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, antes né, dos portugueses chegarem no Brasil, né, Jesus chama Ismael e fala, né, ó, Ismael, vai se formar um país, o Brasil, você vai ser responsável por esse país e eu vou transferir o meu coração para o Brasil. Ou seja, eu vou transferir, né, a doutrina espírita, o conhecimento espírita surge na França, surge lá em Paris, na França. Mas hoje o espiritismo na França é muito pequeno, né? Então, da França foi transferido para o Brasil a responsabilidade de divulgar a doutrina para o mundo, né? Então, nesse livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né, o Ismael, né, recebe esse encargo, né, essa responsabilidade, e em vários momentos ele vai lá e fala: Jesus, eles estão fazendo um monte de bobagem. Aí Jesus fala: eu sei, estou vendo, mas faz o melhor que você pode fazer, né? Porque eles estão aprendendo, eles estão errando, estão tropeçando, né? Num dos momentos, né, o Ismael chega para Jesus e fala: Jesus, eles estão escravizando um monte de seres humanos. Aí Jesus fala: infelizmente eles estão indo por esse caminho, mas ajuda eles na evolução, né? Então Ismael, que é um espírito de grande evolução, né, que é responsável pelo Brasil, está aí falando a essa comunidade. Como ele disse aí mais para cima, reuniões como essa, né, já aconteceram em alguns países e iriam acontecer em outros, dependendo do fuso horário, né? Então aqui estava 00:30, 1h, 2h, né? Então digamos que aconteceu a 1h essa reunião, mas 1h no horário Brasil. Então a 1h no horário Itália, estava acontecendo uma reunião como essa. 1h no horário de outra região, estava também acontecendo, ou seja, com os vários representantes das comunidades dos vários países, né? Então, esse momento é grave, cada país tem o seu responsável, e isso aconteceu em todos os países com esses grandes representantes, como no caso do Brasil, o Espírito de Ismael. Ave Jesus, aquele que vos amamos, aqui nos encontramos para vos servir em qualquer circunstâncias até o fim dos erros. A sua mensagem, que não nos atrevemos a sintetizar, penetrou em nosso mundo íntimo como se fora um bálsamo perfumado que jamais desaparecia por haver atingido o âmago do ser. Havia tanta magia e encantamento nos ditos indizíveis que eu não tinha como expressá-lo na linguagem comum. Era um êxtase coletivo sob o comando da imortalidade. Sentou-se e a irradiação sublime do seu amor continuou vitalizando-nos no grande silêncio que dominava o espaço. O mestre de cerimônia, ainda visivelmente comovido e com um grande respeito, agradeceu
em nome de todos que nos encontrávamos, assim como da alma do Brasil, e anunciou o próximo orador. Tratava-se do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que se levantou gentil e aproximou-se da tribuna, exalando simplicidade e pureza do coração. A beleza do espetáculo era de tal ordem que não se podia pensar nas tragédias e sofrimentos que mutilavam as vidas fora do recinto. As estrelas pareciam crisântemos de luz prateada, fugindo no alto e diminuindo a escuridão turquesa da noite balsamizada pelas vibrações que se espairavam do recinto. Em voz doce, sem perder a austeridade, o médico dos pobres deu início à sua peroração, saudando com respeito Ismael e os componentes da mesa, prosseguiu. Filhos da luz divina, louvado seja o Senhor por todos nós. Ante o silêncio da noite serena, o pensamento de Deus escrevia na partitura da natureza as notas sublimes do amor, compondo a sinfonia da misericórdia. A balada nos penetrava os poros do espírito e a música encantadora os nossos sentimentos, tornando-os parte integrante da excelsa melodia. Nessa soberana composição também ressudam as vozes humanas em descompasso pelas dores insuportáveis dos fenômenos angustiantes que graçam na Terra. São os seres humanos que estertoram os equívocos dos quais se fixaram nas quedas aos abismos que se permitiram na rebeldia desvairada que os domina, nos resgates inadiáveis a que estão sendo submetidos. A providência atende aos apelos dos sofredores que sentem necessidade de paz e permite a pandemia ultriz para fazê-los despertar para a realidade de seres imortais que são, de modo que se revejam e se autoanalisem, volvendo os caminhos do amor que ficaram atulhados de ódio e soberania, de viciações e embriaguez dos sentidos. É ódio e soberba, de viciações e embriaguez dos sentidos. À medida que a cultura vinha enlouquecendo os seres narcisistas e utilitaristas, tornava-se inevitável um movimento edificante, reacionário à luxúria e à anarquia. Dá uma pausa aí. Então, depois de Ismael, acaba vindo o Bezerra de Menezes, né, o médico dos pobres. E ele fala, né, que essa pandemia vem em nosso benefício, né? Essa pandemia é para a gente refletir sobre as nossas vidas. Então a gente está muito ligado à matéria. A gente dedica todo o nosso tempo à parte material. E essa pandemia é para a gente fazer uma reflexão, né, na nossa evolução moral. A gente pode crescer materialmente, pode ficar rico, pode ficar poderoso, mas não, fiquei rico, fiquei poderoso. E essa minha riqueza, esse meu poder é transitório, né? A riqueza e o poder que uma pessoa pode adquirir é uma coisa transitória, é uma coisa desta vida. Então, se eu adquiro riqueza e poder, eu vou chegar no mundo espiritual, o poder e a riqueza não pesam em nada, e sim a minha evolução moral. Então, como o mundo
está muito ligado à matéria, a providência, né, atende aos apelos sofredores que sentem a necessidade de paz e permite a pandemia ultrês, para fazê-los despertar para a realidade de seres imortais que são, de modo que se revejam e se autoanalisem. Então, a providência permite a pandemia existir, para a gente se autoanalisar, para a gente se repensar na nossa vida, na nossa evolução, nos nossos relacionamentos, né? Então, muitas vezes, antes da pandemia, as pessoas viviam num mesmo lar e nunca se encontravam, né? Porque os horários de trabalho e tal. Aí, com a pandemia, muita coisa mudou, né? E muita coisa, né, modificou o planeta e vai modificar, mesmo o trabalho, né? Mesmo a forma como a gente trabalha está se modificando. Então, esse trabalho em casa, trabalhar em casa, que há muitos anos, né, as pessoas do planeta pensam, vamos dividir parte em casa, parte presencial, tal. Que muitas empresas pensavam, vamos fazer esse teste, vamos fazer o teste, e deixavam esses testes para depois. E agora todo mundo fez o teste e percebeu que muita coisa, muito trabalho em casa é tão eficiente ou mais do que trabalhar na empresa. Então tem muitas empresas que, mesmo acabando a pandemia, vão voltar a trabalhar parte em casa e parte na empresa, né? Vão ter as duas coisas. E às vezes mais tempo vai trabalhar em casa do que trabalhar na empresa. Isso também, as empresas tiveram grandes economias. Porque tem empresas que tinha prédios alugados, entregou prédio, diminuiu energia, diminuiu água, diminuiu limpeza, diminuiu um monte de coisa. Então o pessoal viu que está. Mas fora essa parte material, aqui a pandemia veio para acelerar essa nossa evolução no trabalho, por exemplo, mas veio principalmente para a gente nos autoanalisarem, né? Para a gente voltar aos caminhos do amor. Porque a gente estava muito ligado ao ódio, à soberba, aos vícios, né? Muito ligada à matéria. Então, se a gente não evolui por bem, vem algo mais grave para ajudar a gente a evoluir com as dores. E é isso que a pandemia está fazendo, né? Então, a pandemia é uma bênção para a gente. Então, vamos aproveitar e fazer essa reflexão que ela nos força a fazer. À medida que a cultura vinha enlouquecendo os seres narcisistas e utilitaristas, tornava-se inevitável um movimento edificante, reacionário à luxúria e à anarquia. Fingia-se acreditar que a vida é resultado do fortuito e inimaginável, sem objetivo, qual se fosse a Terra em uma nau fantasma que apareceu no mar do cosmos e logo mais se consumiria no nada. Aproveitar as suas concessões grosseiras seria a única maneira de viver, de desfrutar a existência caótica para eles. Tudo quanto induza ao amor e à renúncia das paixões animalizadas não tem recebido aceitação indiscutida, enquanto as propostas de saúde moral tombam na zombaria e no descrédito. Como essa é uma visão nefasta e mentirosa, as leis que a
engendraram e a comandaram sob a orientação de Deus após experimentarem muitas guerras entre nações que são submetidas por outros mais poderosas, surgiram com a proposta da pandemia que aterroriza os mais audaciosos e os menos corajosos. Países tecnologicamente bem equipados e moralmente perdidos no ateísmo e nas suas famanazes correntes de poder, apaixonados pela transitoriedade do seu tempo, encontraram na microbiologia vírus destrutivos para uma futura guerra biológica, quando os seus argumentos de forma e de compreensão falharem, poderiam trabalhar cepas de influenza e outras doenças, criando na atualidade o terrível assassino que ora os vence também. Eis aí o resultado infeliz dos seus sonhos de soberania e grandeza, transformando-se em pesadelos terríveis sem um despertar tranquilo. Como são pigmeus pretensiosos que estão descobrindo as bordas do conhecimento, mas se encontram muitíssimo distantes da realidade da vida, o Senhor de bondade e sabedoria a todos convoca à reflexão que, pela própria impotência, a redescobrir a pequenez. O benfeitor, em uma breve pausa oportuna, depois continuou. Então, pausa aí também, por favor. Então, ele está dizendo que esse vírus veio, né, como a gente já estava discutindo, para a gente fazer a reflexão. O vírus acaba afetando a todos, né? Uma guerra, né, os mais ricos, os mais poderosos, os mais bem equipados, né, acabam tendo alguma vantagem com as pessoas, com os países menos equipados para a guerra. Mas ele está falando que existem países muito poderosos, muito ricos e totalmente materialistas, ou muito materialistas, muito distantes do ateísmo, de Deus, mas eles são quase ateus, né? Então, os países que muito ligados à matéria. Ele está dizendo que existe, né, desenvolvimento de guerras biológicas. Então, isso já foi executado, por exemplo, no Vietnã, eles já usaram agentes agressivos, né, que mataram um monte de vietnamitas, né, e que hoje em dia esse tipo de agente está proibido. Mas mesmo assim, apesar da proibição dessas guerras biológicas, o pessoal procura, né, desenvolver um organismo que afeta o meu inimigo e não me afete, né? Então isso é feito, é levantado na surdina, é feito desenvolvimento. O próprio Divaldo Franco, na palestra da Virada do Ano, ele falou, né, sobre isso, né? Independente se esse vírus foi criado por um grupo ou foi gerado naturalmente, ele está afetando a todos, independente, né? Se ele tivesse sido criado por alguém, ele acabou sendo solto antes de você imunizar o próprio país. Porque nenhum país está imune desse vírus. E mesmo porque vírus é sempre mutante, né? Então, o vírus da gripe se muda o tempo todo.
Quando a gente toma uma vacina para a gripe, aquela vacina é uma vacina dos vírus que já foram, né? Os vírus atuais, que são modificações do vírus, né, anteriores, a vacina não existe. Então a gente está sempre um passo atrás. Então para que existe a vacinação? Para que a gripe que a gente pegue seja uma gripe mais amena, né? Então percebeu-se que uma pessoa vacinada contra a gripe anteriores acaba ficando gripado, mas com uma gripe mais suave. Uma pessoa que não tenha tomado a vacina pode pegar a gripe mais intensa, com problemas maiores. Então por isso que serve a vacinação. Uma coisa parecida está acontecendo agora né, com essa vacina para esse vírus, né? Pessoas que tomaram a vacina, né, pegaram também, ficaram doentes, mas espera-se que a doença que eles pegaram, seja mais suave do que alguém que não tomou nenhuma vacina. Então o próprio texto vai dizer que essa vacina vai amenizar o problema. Não vai resolver, mas vai amenizar o problema, né? Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade para crescer, evoluir. E essa pandemia está servindo para a gente ajudar, acelerar a transição planetária na qual nós estamos. Continuando. A semelhança de vezes anteriores em que as pandemias ameaçavam a existência humana e desapareceram após cumprirem o seu objetivo, a atual é portadora de um programa seletivo de espíritos para preparar o advento dos novos tempos. Certamente serão afetados milhares de seres que se encontram na pauta vibratória da virose, mas estarão resgatando outros graves comportamentos a fim de se ajustarem à ordem que será vigente no planeta. Logo mais, quando tudo se acalmar e a lei de progresso funcionar com mais vigor. Todo aquele que se encontre na faixa imunológica favorável à contaminação em decorrência da conduta moral que se tem permitido, experimentará o cutelo da desencarnação, preparando-se para acompanhar o progresso do planeta, logo se recupere dos desaires e se encontre em condições de crescer no rumo da sabedoria. Com o enorme êxito de benfeitores da humanidade interplanetária que auxiliarão os candidatos à imarcessível luz da redenção, a renovação espiritual tomará conta de todos os quadrantes, qual primavera risonha abençoando escombros e arrancando deles flores e cor, beleza e harmonia para a paisagem festiva. O mestre reunirá os seus discípulos e os iluminará ainda mais, a fim de que toda sombra que permaneça seja diluída pelas claridades incomparáveis do bem e da união das almas no grande banquete da paz. Enquanto isso não ocorre, as mãos do sofrimento asfixiarão muitas existências que despertarão os estertores da agonia para as futuras experiências de fraternidade no imenso conto-chão de humildade e afeto à vida em todas as suas manifestações, a fim de que também nós outros compreendamos a necessidade do auxílio mútuo e de que a felicidade pessoal é resultado das bênçãos que jorram fora de nós, estamos honrados com o ensejo de participar das horas difíceis
dos que estarão expurgando ignorância e presunção, de modo a evitar-nos ocorrências semelhantes conosco. É hora grave e santa. A dor do próximo é nossa também. Suas lágrimas são suores em nós, e seu desespero, nossa oportunidade de servir-lhes, atenuando-lhes a aflição. O celeste amante sempre desce aos vales terrestres em missão socorristas, mas nesses próximos dias enviou-nos como se fôssemos estrelas capazes de diluir a escuridão e projetar claridade no infinito. Acompanharemos tragédias nefandas defluentes das obsessões teimosamente ignoradas pelos seres reencarnados, então buscaremos inspirá-los à retidão e ao bem sem cessar, sem a certeza do êxito, que é sempre do Pai todo misericórdia. Objetivaremos evitar suicídios diretos ou não, acalmar as ansiedades, estimular a confiança irrestrita no Senhor e caminhar com os trôpegos, tentando ajudá-los a permanecer de pé, irredutíveis na bondade divina, mesmo aparentemente sobre chuvas de calhaus e desesperos. Jamais nos cabe o amor particularistas, uns a uns em detrimento de outros, porque todos são nossos irmãos credores de ternura e de amparo. Cuidaremos. Dá uma pausa aí. Então, ele está dizendo, né, para toda essa comunidade, essa pandemia está afetando todos nós, né? Os encarnados que estão passando por esses problemas, alguns desencarnando, alguns ficando doentes e se recuperando, outros não ficando doentes, mas sendo afetados de outras formas, né? Uma das formas que está sendo afetada é a própria parte econômica, né? Então, comércios que ficaram fechados durante muitos meses e vários outros problemas econômicos que afetam o emprego, né, a economia de uma forma geral. Então, tudo isso está afetando a todos nós no planeta. Ele está dizendo também que, aos poucos, o mundo está sendo limpo, né? Existe todo o amparo do mundo espiritual, existe, como já de um bom tempo para cá, espíritos sendo encaminhados para outros lugares, para outros planetas, né? E está vindo também espíritos de outros planetas reencarnar no planeta Terra. Então, ao longo dos próximos anos, vai haver uma diluição da maldade no planeta. Porque as pessoas mais arraigadas ao mal estão sendo transferidas para continuar a evolução em outros lugares. E pessoas de outros planetas estão vindo para cá para ajudar a evolução do planeta Terra. As pessoas que chegam não são perfeitas. As pessoas que chegam não são... ainda estão em evolução. Mas elas já estão em condução vibratória de evolução já para a próxima etapa do mundo de regeneração. Então, sai pessoas, vem pessoas, então aos poucos o planeta vai se limpando, né? Todo mundo que desencarnou do Covid vai ser expulso? Não tem nada uma ligação a ver com a outra, né? A pessoa desencarnou porque estava naquela faixa vibratória do vírus e pegou o Covid e morreu. Agora, essa pessoa, ela vai estar no mundo espiritual,
e vai refletir, vai pensar e vai ter o amparo. Algumas pessoas podem ser transferidas para outros planetas, mas muitos vão ficar aqui no planeta Terra. Então a ligação de você desencarne com o Covid, se você está sendo expulso, sendo transferido para outro planeta ou não, não tem uma ligação direta. Né? O importante é esse Covid faz parte da nossa reflexão, da nossa evolução como um todo, independente se a gente morre ou não do Covid. Né? Então, tudo isso faz parte da nossa evolução. Então, vamos aprender com essa experiência, crescer, né? E ele está dizendo que toda essa equipe espiritual é para ajudar a todos a passarem por essa pandemia. Ajudando a pessoa. Então, a pessoa vai ficar ansiosa, vai ter depressão, vai pensar coisas ruins, né? Então, toda essa equipe espiritual está sendo, né, organizada para ajudar todos nós a passar pela pandemia. Então, a pandemia está sendo mandada, mas Jesus está mandando um monte de trabalhadores nos auxiliar a passar pela pandemia. A gente não vai passar sozinho, a gente vai passar com grande ajuda. Continuando. Cuidaremos de inspirar calma e paz nos casos de possessões graves e não diagnosticadas pelas ciências médicas, nas ocorrências de vampirizações, sem julgamento e nem preocupações com as causas, compreendendo que tudo obedece à ordem universal, competindo-nos somente a auxiliar e tentar libertar do mal. Ante o silêncio eloquente, o benfeitor espairou o olhar por todo o auditório, sinceramente comovido, e prosseguiu. A sociedade terrestre está necessitando aprender pela experiência do sofrimento a correção moral do comportamento e a educação mental dos pensamentos, de modo que conclua ser a casa mental a sede da vida pensante, portanto, a área co-criadora da vida. Compreendemos que não se trata de uma renovação quântica, de um para o outro momento, mas esses dias são o prenúncio do que podemos produzir em favor do mundo, conforme o direcionamento a que se ofereçam os indivíduos que alegarão o melhor rumo a tomar. A questão da imunologia pessoal está programada para cada vida, tendo-se em vista o seu passado e o programa no futuro ao qual se vinculará. Os setores de saúde já possuem vários protocolos sobre o comportamento da pandemia. Na primeira fase, são os sintomas de tosse seca, da febre, das dores no corpo, tudo como sinal de gripe. Logo depois vem o agravamento até a fase que necessita de internação hospitalar com intubação do paciente e os seus efeitos. Cabe-nos inspirar cuidados logo aos primeiros sinais, de modo que o organismo, amparado pelas substâncias anti-infecciosas, reaja e evite as fases seguintes. Nunca desconsiderar a excelência da oração que fortalece os centros vitais e revigora as energias inibidoras, matando o vírus. A transmissão dos fluidos pelos passes é também de vital importância em qualquer fase da doença, especialmente por agentes saudáveis, moralmente portadores da faculdade de cura. Em todos os momentos, vincular-se a Jesus, o divino médico das almas, e aos seus mensageiros entregues à enfermagem da caridade na linha de frente, protegendo todos aqueles que correm perigo de contaminação.
O divino amparo não deixa, mesmo quando as suas construções de fé religiosa não os ajudam nos cuidados pessoais de defesa. A grande batalha está em fase inicial e todos devemos orar para que o Senhor nos conceda misericórdia, a fim de ser ultrapassado o seu período de contaminação e possível desaparecimento ou mudança de paisagem evolutiva. Exortando a proteção do Senhor para todos nós, deixemo-nos arrastar pela sua sabedoria. O nobre doutor Bezerra silenciou e dirigiu-se ao assento ao lado de Ismael. Nesse interim, enquanto o coral voltava a murmurar um canto gregoriano, caíam pétalas perfumadas sobre o imenso auditório que se inundou totalmente pela delicada fragrância. Outras vozes enunciaram palavras de amor em torno do testemunho humano durante a terrível pandemia. Ouvia-se o pulsar do amor universal, inundando-nos de coragem e fé, ao tempo em que lágrimas inesperadas superavam as comportas dos olhos e escorriam silenciosas. Era uma noite inesquecível. Comentários? Então a gente ouviu aí a palavra de dois grandes espíritos, de Ismael e de Bezerra de Menezes, né? E dois que trabalham arduamente, né, no Brasil. Então, toda essa equipe, né, então, eles estão coordenando, estão falando sobre toda a ajuda que essa grande quantidade de espíritos, né, está nos auxiliando a passar por essa fase, essa pandemia. Nos auxiliando em tudo, né? Nosso fortalecimento, na nossa melhoria mental, nosso equilíbrio. Então, a gente tem que procurar e a gente tem que nos auxiliar mantendo a nossa oração, mantendo o nosso pensamento elevado. Então, à medida que a gente mantém a nossa oração, mantém nosso pensamento ligado a Jesus, a gente também aumenta a nossa imunidade para qualquer doença. Então, essa pandemia faz parte da evolução do planeta, faz parte da nossa mudança do mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração. Mas como o texto diz, como Bezerra de Menezes disse, não é uma passagem, né, assim, né? É uma passagem gradual. Tudo bem que a gente está acelerando esse processo nesses momentos, mas essa mudança, essa limpeza do planeta vai acontecendo nos próximos anos. Né? Então as coisas vão acontecendo. Já começaram essa mudança há muitos anos atrás e vai continuar ainda por mais alguns anos. Parece que agora a gente está no olho do furacão, né? A gente está onde as mudanças são mais rápidas. Mas mesmo assim vai levar algum tempo para que essa alteração, essa mudança, essa transição ocorra. Né? A gente tem que ficar mantendo a nossa fé, mantendo a nossa coragem e enfrentar os desafios que a gente tem. Né? Cada um nós temos, se estiver em condições, ajudar também o próximo a enfrentar os desafios dele. Com preces, com orações, com passes, né? Com tudo. Comentários? Perguntas? A gente vê que cada vez mais a gente tem mais que ser gratos
por toda essa ajuda que nós recebemos, né? Independente se somos cumpridores dos nossos deveres ou não, independente de quem quer que seja, eles estão nos ajudando. Eles não nos abandonam nunca. A misericórdia divina é muito grande. Basta que nós reconheçamos e cumpramos o nosso dever. Né? É isso aí. Mais algum comentário? Se nós que temos o conhecimento assim mais avançado e nos mantemos em oração, assim, sequentemente, direto, praticamente. Eu digo por mim, porque eu fico direto fazendo orações assim mesmo. Tem momentos que a gente dá uma quedinha, aí é a hora que busca mais oração, mais oração para elevar. A gente sente tudo isso, né? Mas sabe que se tem uma dor no corpo, ou se os pensamentos estão bagunçados, se o sentimento está meio também bagunçado, a gente já recorre à oração, porque sabe que isso são o próprio sistema que está carregado, né? Então, é através da oração. Agora, as pessoas, que a maioria não sabe, não conhece, pode até fazer oração, porque eu procuro passar isso para as pessoas. Façam orações, orem, é muito bom, ajuda. Vou passando isso, porque é o que eu posso passar. Né? Pessoal, eu sou a única espírita da família e tenho os meus contatos todos, a maioria são católicos. Como eu penso assim, essas pessoas sofrem muito mais que a gente, porque ela não tem consciência de que isso é uma passagem, que o que está ocorrendo é para nós procurar elevar espiritualmente, elevar assim na nossa vida, né? Sem dar importância para o material, né? Alguns dias atrás, eu fiquei bem malzinha, porque a enfermidade que eu tenho me dá uns certos dores, então, mas eu não deixei levar por isso. Se estou passando por isso, é porque é necessário para mim a elevação. Então, eu vejo com muita resignação, estou buscando melhoras, né? Mas, e aqueles? Eu fico pensando assim, e aqueles que não sabem nem o que está acontecendo? Né? Esse livro nos ajuda muito e sou grata a você por nos estar, pelo menos, nos explicando realmente e nos fortalecendo. É só. Ok. E vocês fazer a prece de encerramento. Eu faço. Divino Mestre Jesus, agradecemos por esta oportunidade que temos através do Evangelho do Mestre Jesus, dos ensinamentos que ele nos deixou. Podemos compreender, através da doutrina, os momentos, o que é realmente a vida e como nós temos que nos preparar para o dia de amanhã. E agradecer sempre a Deus, agradecemos
a equipe espiritual presente, os nossos os mentores espirituais que nos acompanham, que nos fortalece, que está sempre ao nosso socorro. Agradeço a todos, a Deus, a Mestre Jesus e a todos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E assim seja, e graças a Deus. Muito bem. Roberto, quer vir alguma coisa? Amém. Ô, Lourenço, permanece a claridade em volta do planeta, mas com menor intensidade, sabe? Um pouco menos, mas continua. E o gozado que existem vários traços na cor verde clara, como fossem medidas geométricas, né? Mas em linha reta, sabe? Não triangulares, tá? Mas em linhas retas. Tudo na cor verde. Então, é tudo que apareceu. É nisso aí, nesse sentido. Não mudava. Mudava, mas mudava para a mesma coisa. Mas a vibração do planeta até que está, graças a Deus, melhor. Que bom. Muito bem. Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Vi. Boa noite, pessoal. Tchau, Luizão. Tchau. Boa noite, hein? Ana, Sônia, Ana, Tchau, tchau, tchau. Sandro. Lourenço. Roberto, Família. Obrigada, prof. Ângela. Tchau, Ana.